Presidente, primeiro só fazer aqui uma observação, porque o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central atual, ele foi convidado, não foi convocado. Então nós estamos dando um tratamento diferenciado, a meu ver, errado em relação ao Campos Neto. Eu tenho um critério aqui muito claro. Se houver indicativo de que tem algum ilícito, de que tem algum indício de crime, aí, a meu ver, cabe a convocação. Então, faria aqui uma reflexão, né? Votamos ali, mas que então convoquemos então o Galípolo, já que demos esse tratamento ao Campos Neto. Agora, veja, com todo o respeito ao colega que me precedeu, não foi dada uma palavra de justificativa do porquê nós convocaríamos o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Nenhum lugar na imprensa, em lugar nenhum, apareceu qualquer referência ao envolvimento sequer remoto dele com o Banco Master. E aqui nós vamos convocar para quê? Para fazer o jogo político, como bem colocou o senador Marcos Rogério. Leio matéria de ontem, que saiu na CNN. Planalto tenta blindar ministro Toffoli e mira oposição em CPI do crime. Aqui é evidente o jogo que está sendo feito para tentar levantar uma cortina de fumaça e impedir que se investigue o que realmente importa. A CPI é do crime organizado. Nós estamos aqui por extensão, e concordo com isso, realizando uma investigação em cima do Banco Master, porque existem conexões com o crime organizado. E existe o crime organizado no país, ele floresce por conta de uma rede de proteção por parte do poder público. Daí também a pertinência de se fazer essa investigação. Daí, portanto, a pertinência de nós, por exemplo, aprovarmos, a meu ver, acertadamente, medidas de quebra de sigilo fiscal e bancário, como foi da Maridit aqui nessa comissão. Vamos apurar, não vamos fazer um juízo precipitado acerca da responsabilidade de ninguém. Mas na República, e acho que todos nós temos essa percepção, não existe ninguém acima da lei. Não pode haver na República alguém acima da lei, porque é a própria negação do regime republicano. Isso vale para o senador Alessandro Vieira, isso vale para o senador Sérgio Moro, mas isso tem que valer também para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e nós precisamos ter essa apuração. Mas aqui nós temos uma pertinência temática e nós temos uma causa fundada. E a indagação que eu faço aqui aos colegas, qual é a causa fundada para se convocar o ministro Paulo Guedes? Ou o motivo é meramente político para levantar uma cortina de fumaça em relação à investigação que realmente importa? Então, rogo aos colegas aqui a serenidade necessária para que nós rejeitemos essa convocação. E eu tenho certeza, se vem aqui o Paulo Guedes, assim como vai vir o Roberto Campos, eles vão dar um show, vão dar um baile. E mesmo o Roberto Campos, por mais que fosse interessante ouvir o trabalho dele lá no Banco Central, o fato é que não tem nenhum indicativo e não existe qualquer suspeita, ninguém levanta isso, de que ele tenha protegido quem quer que seja. É uma situação completamente diferente. Então, eu rogaria aqui, presidente, desculpa, primeiro, para que, se for mantida a convocação do Roberto Campos, que se convoque, então, o Gabriel Galípolo, que eu acho que não deveria ser convocado, seguindo o mesmo critério, mas acho injusto o tratamento que está sendo dado por razões políticas ao Roberto Campos, ou então que se convoque o Gabriel Galípolo. Em relação ao Paulo Guedes, serenidade, né? Isso aqui não é brincadeira para fazer aqui um jogo político de oposição e colocar as pessoas aqui como se tivesse alguma responsabilidade criminal, quando não tem nenhuma. Obrigado. Anuncio a abertura do painel. Senhores senadores... Só um minuto. Pois não. Senhores senadores e senadoras que votam pela convocação do senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ou seja, com os argumentos do senador Rogério Carvalho, votem sim. Quem vota em contrária, vote não. Está aberto o painel. Eu, antes de qualquer coisa, considero a palavra ao relator, quero deixar claro que essa presidência, e com todo respeito, o governo também, eu não quero falar aqui pelo governo, mas o governo até o momento é público e notório aqui que não apresentou nenhum destaque. E nós não estamos blindando ninguém aqui, não. Essa presidência aqui não está blindando ninguém. Eu pautei os requerimentos, pautei quebra de sigilo. Tem irmãos ministros aqui que foram pautados quebra de sigilo bancário, telemático.
Então, se tem alguém que está aqui tentando apurar com responsabilidade, mas eu tenho que ter honestidade intelectual diante daquilo que está sendo conduzido dentro do plano de trabalho. Então, por favor, eu me sinto ofendido quando tentam atribuir a essa presidência que estaria aqui de alguma forma blindando. Muito pelo contrário, nós estamos indo, o que está sendo destacado, está sendo ido para o voto. E o voto, o plenário é soberano sobre isso. Assim vive uma democracia. Apenas só para fazer essa consideração. Com a palavra, o relator, senador Alessandro Vieira, por gentileza. Uma observação, presidente, que em nenhum momento me referi a Vossa Excelência. Não, mas é porque parece que está... A presidência tem com todo respeito, senador Sérgio Moro, mas, poxa, mas eu não fiz referência nós temos que ter... Não fiz referência a Vossa Excelência. Eu só pediria que os colegas tivessem a percepção de que eu estou aqui tendo esse comportamento, pautando esses requerimentos. Quanto à condução de Vossa Excelência, presidente, nenhuma condenação. Apenas a questão de simplesmente... Mas já foi aprovado, senador. Foi aprovado o convite. Se fizesse isso no momento oportuno. Com a palavra, senador Alessandro Vieira. Por favor. Com a palavra, senador Alessandro Vieira. Veja, por favor, com as palavras, senador Alessandro Vieira. Só por gentileza. Uma brevíssima ponderação com os colegas para que a gente tenha compreensão e facilite a compreensão de quem nos acompanha. As pessoas que são convidadas ou convocadas, mesmo aquelas que são convocadas para uma comissão parlamentar de inquérito, não necessariamente são investigadas. Nós convocamos testemunhas também, informantes. Então, as coisas podem ser vistas com uma naturalidade maior e sem esse peso de acusação. Até o momento, concordo com várias das afirmações, não se teve notícia concreta de envolvimento de crime dos últimos 2 requerimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, são testemunhas fundamentais, uma vez que nós temos o sistema financeiro como uma parte integrada do crime organizado hoje. O crime organizado só é o de verdade. Não aquela coisa a criminalidade violenta que é importante, tem que ser combatida, mas o crime organizado de verdade, ele só prospera porque ele tem uma profunda infiltração no mercado financeiro. Porque ninguém guarda bilhões de reais debaixo de um colchão. Não funciona assim. Então, acho que comedimento, votações equilibradas, parabéns, presidente, colegas, veja, esta é uma sessão do Senado histórica. Esta é uma sessão do Senado histórica. Nós estamos abrindo a possibilidade para um avanço de investigações que esse país nunca fez. E estamos fazendo isso democraticamente, tecnicamente equilibrado e com respeito entre os colegas. Então, todo mundo está de parabéns, vamos tentar manter assim até o final do jogo. Apenas para dar prosseguimento, só um minuto, por gentileza, apenas para dar prosseguimento, finalizada a votação, peço à secretaria que proceda a abertura do painel e para proclamação do resultado. Senhor presidente, só para cooperar enquanto abre o painel, o senador Sérgio Moro, ele foi muito educado com Vossa Excelência. Na verdade, Vossa Excelência, ele em momento nenhum colocou Vossa Excelência numa situação vexatória. O que eu queria colocar aqui é uma frase de Vossa Excelência. Sim. Não existe nexo causal, por exemplo, para trazer o próprio Galípolo aqui. Se a gente quisesse forçar um pouco, forçar a barra, dizer, não, Alexandre de Moraes ligou para ele, mas nexo causal com o ex-presidente do Banco Central, com Paulo Guedes, onde é que está o nexo causal deles com o crime organizado? Se a CPI é de crime organizado, está certo, está colocando em votação, se ganha no voto ou se perde no voto. Mas não tem nexo causal nenhum para que eles possam ser convocados. Obrigado. Declaro, a votação foi empatada, essa presidência desempatou, votando sim para a convocação do senhor Paulo Roberto Nunes Neto. Nunes Guedes. Anuncio o item 64.198, convocação do senhor João Inácio Ribeiro Roma Neto. Conceda a palavra quem irá sustentar a manutenção da convocação do senhor João Inácio Ribeiro Roma Neto. Senador Rogério Carvalho. Presidente. Por 5 minutos. Vou ser mais breve. Presidente, neste caso, todos sabem das relações, não necessariamente, como disse o próprio relator, não necessariamente aqui uma pessoa que vem na condição de investigado, mas uma pessoa que pode contribuir com informações a respeito de como se dava a operação do Banco Master e como se davam as relações
de conquistas de apoios para negócios financeiros de grande monta. Portanto, a gente defende a convocação. Quero deixar claro também que nós não, como disse Vossa Excelência, nós não nos opusemos à convocação de ninguém. E, portanto, aqui estamos com toda a tranquilidade, querendo fazer um debate mais técnico possível para que a gente tire o melhor desta comissão. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Consulto se algum senador vai fazer a defesa da retirada da convocação do senhor João Inácio Ribeiro Roma. Quem será? Senador Magno Malta, por 5 minutos, por gentileza. Senhor presidente, da mesma forma como foi colocado pelo senador Marco Rogério, né, que é do meio do métier jurídico, como Vossa Excelência, como foi colocado pelo Sérgio Moro, que também é um homem das letras jurídicas, mas tem coisas que empiricamente você resolve raciocinando. Vossa Excelência usa a palavra nexo causal e está certíssimo, porque cabe em diversas situações aqui. Não há um nexo causal na convocação dessas pessoas numa investigação de crime organizado, como é verdade também. Eu reafirmo e avalizo o que fala o relator, senador Alessandro, de que não existe operação criminal e organização criminosa sem que tenha a vênia de autoridades. Não tem como fazer isso sem que não tenha a cobertura de autoridades. Agora, nós temos uma série de autoridades nesse país que estão envolvidas, não é que não tem nexo causal ou tenha nexo causal, é envolvimento mesmo com Daniel Valcaro. E, na verdade, essas pessoas, o Daniel Valcaro até hoje não veio. Está marcando para ir numa comissão, numa subcomissão que não tem poder de CPI, não tem poder de justiça, não tem poder de polícia. E a mim admira muito, e aí me entristece, quando um indivíduo desse recebe do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro André Mendonça, que me surpreende cada dia. Um dia ele me surpreende, parece que eu sou torcedor do Vasco. Tem uma alegria hoje e amanhã outra tristeza. Outra tristeza, uma alegria. Aí ele abre a porta para o cara não vir, dá ele o direito de escolher, não cospe aí na cara da CPI. Você está convocado, mas você não precisa ir não. Como? O instrumento, este instituto da CPI tem poder de justiça, de polícia. Não pode violar, porque aí não tem sentido, tem que acabar com a CPI. Se o sujeito convocado, ele vem se ele quiser, porque está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, quando na verdade uma CPI tem o mesmo poder judiciário do Supremo Tribunal Federal. Olha o que é que fez o ministro André Mendonça. Quem não tem envolvimento por não ter nexo causal, como é o caso do Galípolo, do Campos Neto, estão sendo convocados aqui. Mas o Daniel Valcaro não. O homem dos jatos, o homem das mansões, o homem das orgias, esse vem se quiser. Entendeu? Está convocado, mas não vem. Pois é, nós estamos cumprindo nosso papel. Eu, na verdade, estou falando de um outro tipo de autoridade que blinda esse tipo de gente, e ele está sendo blindado, na verdade, porque a República toda está envolvida com ele até o pescoço, pelo amor de Deus. Então, nós seguimos votando da mesma forma, porque essas convocações, na verdade, como disse o senador Marco Rogério, é puramente politiqueira para embolar o jogo, para dizer que todo mundo é igual.